Olá, divergentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais como é que funciona, quais as funcionalidades do menu principal aqui dentro do Photopea. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu celular. Já estamos aqui com o nosso projeto aberto, tá? E eu vou explicar um pouco mais de como é que funciona esse menu principal aqui, para você entender mais sobre o menu principal, tá? O primeiro menu que temos aqui é o menu de arquivo, tá? Esse menu de arquivo é o menu que você pode criar novos projetos, né? Abrir imagens e outras funções. Eu vou explicar aqui algumas delas, né? Primeiro aqui é o novo. O que significa isso? Significa você criar uma nova guia aqui do seu projeto e manter o projeto que você estava fazendo anteriormente. Então, por exemplo, vou selecionar aqui um projeto e vou criar. Conseguimos ver aqui que criamos um novo projeto, tá vendo aqui na parte superior? Temos aqui duas guias, né? Essa primeira guia aqui que fica mais claro é a guia que a gente acabou de criar, né? E a guia aqui, ó, é a guia anterior. Ou seja, eu criei um novo projeto, continuando aqui com o projeto que eu estava fazendo anteriormente, tá? Essa é a opção aqui de criar um novo, tá? Outra opção aqui, abrir, é você abrir arquivos editáveis, ou seja, um PSD, caso você tenha no seu dispositivo, tá? Então, se você clicar aqui em abrir, você vai selecionar o PSD que está no seu dispositivo para poder abrir aqui no programa. Então, acabei de abrir aqui um projeto, né, na qual esse projeto aqui a gente pode ver que criou uma nova guia aqui em cima, tá certo? Então aqui, ó, aquela guia que a gente criou anteriormente, eu vou excluir ela. Temos aqui a guia principal que a gente estava fazendo, que a gente começou o vídeo. Temos aqui agora o projeto, uma nova guia que a gente acabou de abrir aqui no programa, né? Então, se eu clicar aqui em camadas, eu consigo ver tranquilamente as camadas aqui, ó, e eu posso mover tranquilamente aqui, porque esse é um projeto editável, ou seja, um projeto PSD, na qual eu consigo editar qualquer informação aqui. Então, essa é a função aqui dessa opção de abrir. Abrir e posicionar é basicamente a mesma coisa do abrir, só que a diferença é que, mesmo você abrindo um arquivo PSD com essa função aqui de abrir e selecionar, você vai abrir esse mesmo arquivo PSD, porém de forma de imagem. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui agora em abrir e posicionar e vou selecionar aquele PSD que a gente acabou de abrir, certo? Então, se eu selecionar aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir aqui no nosso projeto uma imagem. Então, se eu for movimentar, se eu for fazer alguma edição, ele vai fazer edição por completo, porque esse aqui é uma imagem e não um arquivo PSD. Essa área abrir e posicionar é para você abrir imagens e as coisas que você vai estar utilizando no seu projeto, tá bom? Ainda aqui no menu de arquivo temos algumas opções de salvamento, que é salvar como PSD, ou seja, salvar esse arquivo aqui, esse nosso projeto atual, como um arquivo editável. Então, por exemplo, temos aqui uma nova camada, né, na qual eu consigo editar, certo? Então, eu vou clicar em arquivo e vou clicar em salvar como PSD. Eu clico em fazer download, ele já vai salvar automaticamente aqui no nosso celular. Se eu quiser abrir agora esse arquivo que a gente acabou de salvar, o que é que eu faço? Clico em arquivo, clico em abrir, vou selecionar o arquivo. Ele fica em downloads, tá? Temos aqui o nosso projeto que a gente acabou de salvar e abrimos aqui novamente, ele continua aqui com a camada editável, né? Eu vou excluir e vou voltar para o nosso projeto aqui principal. Tem mais algumas opções de salvamentos, caso você queira salvar na nuvem, também é possível aqui através do salvar mais, tá? E aqui temos algumas opções de exportar aqui, baixar esse projeto como uma imagem, né? Então temos aqui algumas opções, PNG, JPG, SVG, GIF, PDF e tem algumas outras aqui, né, como você pode ver. Mas acho que mais utilizamos é PNG, JPG e PDF, tá? Mas tem essas opções aqui também, caso você queira utilizar, tá? E é basicamente isso das partes principais aqui do menu de arquivo, tá? Tem algumas outras funções aqui que você pode explorar. Eu não vou me aprofundar tanto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos agora para o segundo menu, que é o menu de editar. Nesse menu de editar temos algumas funções aqui, que é desfazer, refazer, né? Que é o famoso Ctrl Z, que a gente utiliza e vai utilizar muito essa opção, tá? Então, por exemplo, eu vou movimentar essa nossa camada aqui para cá, certo? E eu quero voltar essa camada para a posição anterior, para a posição onde ela estava. Então eu clico em editar e clico em desfazer, ele volta automaticamente para a posição original, tá bom? Temos aqui também o refazer, que é basicamente o oposto. Então, se eu quiser voltar aquilo que eu fiz anteriormente, eu clico em editar e clico em refazer, que ele volta para a posição na qual estava anteriormente, tá? Então, desfazer é para você voltar e refazer é para você ir novamente. Temos algumas opções aqui também, como copiar, né? Então, por exemplo, caso você queira utilizar somente uma parte da sua imagem, você pode utilizar aqui esse menu de editar. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai criar uma nova seleção, tá? Não se preocupe que eu vou me aprofundar mais nas próximas aulas e explicar essa área aqui de ferramentas, tá?
mas eu vou utilizar somente aqui a de seleção, de maneira bem rápida, certo? Eu vou criar uma seleção aqui dessa nossa área. Então você pode ver que cria pontilhados aqui dessa nossa seleção. Então eu clico em editar, clico em copiar. E agora a gente vai criar uma nova camada. Para criar uma nova camada, você clica do lado da lixeira aqui, tá vendo? Nessa folha aqui, você dá um clique que cria uma nova camada. E agora com essa camada aqui selecionada, que a gente acabou de criar, uma camada transparente, ou seja, sem nada nela, a gente vai clicar em editar e clicar em colar. Ou seja, o que a gente acabou de fazer aqui foi basicamente pegar essa área aqui e transformar numa nova camada. Então, caso eu queira utilizar somente essa área aqui, é possível através disso, né? Ou seja, eu peguei aquela área ali onde eu quis, copiei e colei para utilizar da maneira que eu quiser. Que agora a gente vai ver uma nova função que é de transformação. Ou seja, por exemplo, caso eu queira transformar essa camada aqui para a direita, eu clico aqui em rotacionar 90 graus, ele vai virar essa camada aqui para a direita. Caso eu queira voltar, é só clicar novamente em editar, transformar e voltar aqui a rotacionar para a esquerda, que ele volta na posição que estava anteriormente, tá bom? Tem a opção também de você inverter, ou seja, espelhar essa camada de maneira horizontal. Então se a gente clicar aqui em editar, transformar e transformar em espelhar horizontalmente, olha só o que acontece. O lado de lá ele inverte, ele consegue espelhar, tá? E isso também acontece, eu vou clicar novamente para voltar na posição original. Isso também acontece no espelhamento vertical, tá? Então clica aqui, ó, olha só, ele espelhou verticalmente. Então com isso agora vamos passar para o próximo menu, que agora é o menu de imagens, tá? Nesse menu aqui tem algumas funções que você pode estar fazendo aqui, que é transformar o modo, né, as cores aqui da sua imagem, trocar de RGB para CMYK. Caso você não saiba, CMYK é as cores utilizadas para artes, né, para projetos que vão ser impressos, né, que não vão ser utilizados no mundo digital, tá bom? Aí você utiliza aqui CMYK, que ele já vai fazer essa conversão de cores, tá? Caso seja para redes sociais, para mexer somente no dispositivo, no celular, computador, você deixa essa opção mesmo RGB, tá bom? Temos aqui também a opção de ajustes, que é basicamente o que a gente falou na aula anterior, né, que é os ajustes de camada, que também é acessado por aqui, imagem e ajustes, tá? E caso você queira redimensionar a sua imagem, né, caso você queira, por exemplo, deixar a imagem que está aqui, ó, tá vendo? Eu quero deixar ela de um tamanho quadrado, por exemplo, né? Então eu clico aqui em imagem e clico em tamanho da tela. Então eu dando um clique aqui, eu posso redimensionar esse meu projeto, né? Então eu consigo colocar aqui um tamanho, por exemplo, um tamanho quadrado de 1080 por 1080, dou um clique, ele já faz esse corte automaticamente, né? Ele diminui o nosso projeto ou aumenta, dependendo da dimensão que você quer para o seu projeto, tá bom? Com isso vamos para o próximo menu, né, que é o menu de camadas, né? Aqui nessa camada você consegue fazer algumas opções, como criar uma nova camada, né? É uma opção que você pode fazer, duplicar, deletar a camada, você consegue fazer tudo isso por aqui, né? Temos aqui também o estilo de camadas que a gente viu também na aula anterior. Então se você não viu, não está sabendo o que significa isso, clica aqui em cima que você vai ver o que eu estou falando aqui, tá? Então aqui temos o estilo de camadas, que é as opções de mistura que a gente viu na aula anterior, que também é acessado através do menu de camadas. E temos aqui também o objeto esperto, né? Essa área aqui, objeto esperto. O que isso significa? Significa basicamente você fazer com que a sua imagem, com que a sua foto, ela fique editável. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui a nossa camada, certo? Essa camada aqui, que a gente fez alguns ajustes, certo? Eu tenho essa camada aqui, eu quero transformá-la em objeto esperto. Eu quero fazer alguns efeitos aqui. Então, caso eu queira voltar atrás, é possível, porque eu transformei em objeto esperto. Então, para isso, com a camada selecionada, tá vendo aqui, ó? Eu clico em camada, clico em objeto esperto e converter em objeto inteligente. Então, a gente fazendo isso, note que ele já cria aqui, ó, um ícone, né, pequeno quadrado na parte inferior direita, indicando que esse arquivo aqui, essa camada aqui agora, ela está como objeto inteligente. Então, ou seja, qualquer função que eu for fazer aqui, ó, por exemplo, eu vou criar aqui no menu de imagem, por exemplo, vou criar um ajuste aqui de matriz e saturação. Então, eu vou clicar aqui e vou alterar aqui a matriz. Alterar a matriz, vou diminuir a saturação. Então, vou diminuir aqui também a luminosidade, né? Então, deixei aqui bem clarinho, né? Por exemplo, né? Então, clique em aceitar. Mas, de repente, você não gosta desse efeito e queira voltar atrás. Como você já colocou essa camada como objeto inteligente, é possível fazer isso. Clicando em camada, ele já cria aqui, ó, todas as funções que você for fazer nessa camada, quando ela está em objeto inteligente, é possível você editar depois. Então, você dá dois cliques aqui, e caso você queira reverter ou queira fazer uma nova alteração, aí você pode clicar aqui em redefinir, que o efeito volta ao original, né?
sem nada aqui, aqui você pode fazer alterar novamente, né? Caso você queira deixar aqui e não queira utilizar agora, é só você clicar aqui, ó, no olho, para ele desligar a visualização desse efeito aqui, tá? Então clicando aqui no olho, você consegue ver que o efeito ele apaga, né? Você deixa de visualizar esse efeito. Então também tem essa opção caso você não queira o efeito na sua imagem, tá? Então, por exemplo, caso você queira aplicar um outro efeito, olha só, vou clicar aqui em filtro, tá? Não se preocupe agora que eu vou explicar um pouco mais depois. Vou colocar aqui um desfoque na nossa imagem. Então perceba que ele vai ficando desfocado. Então caso eu queira voltar ao tirar o efeito, ou então alterar um pouco esse efeito, eu clico novamente e dou 2 cliques aqui na palavra, né, desfoque gaussiano, que é o nosso efeito que a gente acabou de aplicar, e posso diminuir, posso aumentar, né, posso fazer qualquer função aqui que essa camada ela se tornou editável através do objeto inteligente. Agora vamos para o próximo menu, tá? O menu de selecionar. Então temos aqui a varinha mágica, que é um dos menus que eu mais utilizo aqui. Eu vou explicar um pouco como é que funciona. Você quer deixar na sua imagem, o que é que você quer retirar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui. Criei aqui 3 formas, né? Na qual eu consigo editar aqui tranquilamente, né? Consigo movimentar, consigo também trocar a cor, caso eu queira, certo? Ela se tornou editável, ok? Então, por exemplo, temos 3 camadas aqui. E agora, caso eu queira deixar essas camadas aqui como camada única, ou seja, quero movimentar elas todas em conjunto. Então eu vou selecionar todas elas, né, clicando aqui na área de ferramentas aqui no final, temos aqui a opção, né, que são algumas teclas do teclado, que é o Ctrl Alt e o Shift. Eu vou segurar o Ctrl, né, dar um clique e vou selecionar as outras. Então já estou selecionando aqui, vou clicar agora em rasterizar, tá? E agora vou mesclar, clicando em camadas novamente e vou em mesclar camadas, ou seja, ficou tudo numa única camada, certo? Então caso eu queira tirar uma cor daqui, como é que eu faço? Clico em selecionar e clico em varinha mágica, né? Ele vai abrir aqui essa aba, na qual temos aqui algumas funções, né? O verde é para revelar, o cinza é para apagar, né? A seleção do verde ou do vermelho que você fez, e o vermelho é para você apagar de fato. Então, por exemplo, vou redefinir aqui. Então, por exemplo, caso você queira somente a cor roxo, por exemplo, né? Aí você coloca aqui o verde no roxo, certo? E o vermelho é o que você não quer, você seleciona naquilo que você não quer. Por exemplo, eu não quero o azul, também não quero o vermelho. Então ele apaga, né? Quando as cores estão assim, bem opostas, né? Bem visíveis. Então ele consegue fazer isso e aí você consegue somente utilizar aquilo que você quer. E aí tem algumas opções aqui, que é de nova camada, máscara de rasterização e seleção. Você deixa em nova camada porque quando você clica em aceitar, essa camada que você acabou de apagar, ela se torna aqui como uma, porém a camada que estava anterior, para ela não ser excluída, ela continua aqui, tá vendo? Ó? Ela continua aqui caso você queira fazer alguma alteração futura. Então isso é possível aqui através do menu de selecionar, que é você apagar algumas coisas e deixar aquilo que você quer, tá bom? E vamos passar para o próximo menu aqui, tá? Que é o menu de filtro. Nesse menu de filtro tem vários filtros, né? Eu vou deixar em aberto para você explorar. Vou explicar algumas delas, né? Que é o borrão, o desfoque gaussiano, que é basicamente você desfocar a sua imagem, tá? Então você pode criar esse efeito aqui em vários projetos aí, caso você queira, né? Que é a opção de desfoque gaussiano. Temos também a opção de ruído, né? Você consegue adicionar um ruído. Então quando a gente dá um zoom aqui, olha só o antes e o depois. O antes, sem ruído algum, e o depois. No ruído tem como você aumentar a quantidade do ruído, diminuir, fica a seu critério. E tem também a opção de você deixar monocromático, ou seja, somente as cores preto e branco, né? E não fica colorido assim, ó, tá vendo? Com várias cores, ó, olha só, vermelho, verde, azul, várias cores. Você deixando monocromático, ele fica somente duas cores, que é o preto e a cor predominante aqui da sua arte, que no caso aqui, um é azul, outro é vermelho, outro é um tom de roxo, né? E aí você pode brincar aqui com ruído, né? Que é também muito utilizado em vários projetos por aí, tá? Eu também utilizo muito essa opção. Tem também a opção aqui de você distribuir como gaussiano, que ele vai dar uma desfocada melhor no seu efeito, né? No seu ruído. Ele vai deixar um aspecto bem suave, tá? Essa foi algumas opções aqui, tem várias e várias outras, né? Só que eu não posso explicar todas aqui, porque senão o vídeo vai durar mais de 1 hora explicando cada uma das funções aqui do menu principal. Então temos aqui também o menu de exibir, né? Na qual você consegue colocar mais um, como a gente está no celular, né? Não é interessante você ficar clicando assim, mais um, né? Então você pode criar uma pinça mesmo, tirar o zoom, aplicar o zoom onde você quer, que é bem mais rápido, né? Do que essa opção, né? Mas caso você queira, tem aqui essa opção também. Aí você
fica a seu critério. Eu particularmente uso mais os dedos aqui para tirar ou colocar o zoom. Aqui temos algumas opções também que é de colocar, retirar guias, tá? Então, por exemplo, temos aqui uma régua, tá vendo aqui nessa parte superior, onde tem esses números, é uma régua, mas acredito que no seu não vai estar aparecendo isso. Então, para isso é só você selecionar aqui o menu de exibir e clicar em réguas, né? Se eu clico novamente, ele desliga a visualização. Então, se eu quiser visualizar, clica aqui em réguas, ele já vai habilitar aqui as réguas para você aplicar suas linhas guias, tá bom? E mesmo você aplicando aqui as réguas e aplicando aqui as linhas guias, né, de maneira manual aqui, e não aparecer, é porque também a visualização das linhas guias, que no caso são essas linhas azuis aqui, ó, tá vendo essas linhas azuis? São as linhas guias, né? Caso você não esteja visualizando, você também é possível habilitar essa função, clicando no menu principal aqui em exibir e clicar aqui em mostrar e clica em guias, tá? Então você vai novamente aqui, se não estiver aparecendo, clica em mostrar e clica em guias que já vai aparecer. Ainda no menu exibir temos também a opção de adicionar guias, tá? Então a gente clica aqui, ó, em adicionar guias e a gente coloca aqui na horizontal, por exemplo, eu quero um tamanho de 50 pixels, né? Eu clicando ele já vai abrir aqui, ó, tá vendo? Nessa área, um tamanho de 50 pixels. Caso você queira aplicar do outro lado essa mesma porcentagem, é só você pegar o tamanho do seu projeto, que nesse caso aqui é 1080 por 1080, né? E subtrair pelo tamanho do pixel que você quer no seu projeto. Por exemplo, se a minha imagem é de 1080 e eu quero colocar uma linha guia no tamanho de 50 pixels, é só eu pegar esses 1080 e tirar 50, que nesse caso aqui vai dar 1030. Então eu coloco uma vírgula para separar uma linha guia de outra e coloco aqui o tamanho de 1030. Eu clicando em OK, olha só, que ele já vai abrir aqui também uma nova guia no tamanho de 50 pixels, tá bom? E é basicamente isso. Você só clicar em aceitar e já está pronto aqui as suas linhas guias para você se basear e criar os seus projetos. Agora tem um porém. Quando você está habilitado aqui, tem a opção de você estar movimentando algum efeito, movimentando alguma imagem e por acidente você acabar movendo assim, ó, a sua linha guia. Isso é muito estressante, eu demorei muito para aprender isso e eu ficava frustrado diretamente porque eu sempre movia a linha guia que não era para mover, né? Eu queria movimentar um texto, queria movimentar uma imagem e acaba movimentando a linha guia. Então eu bati muita cabeça para aprender isso aqui e tem como você travar essa linha guia para você não movimentar mais. Nem se você quiser você vai conseguir movimentar. Então para isso você também vai no menu de exibir e clica aqui, ó, na opção de fechar guias. O que isso significa? Significa basicamente você deixar a guia travada no ponto que ela está. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, olha só, ele vai estar aqui, ó, o V de marcado, né, que está habilitado essa função aqui de fechar guias. Então, se eu quiser movimentar agora, olha só. Então, se eu quiser movimentar agora, olha só, eu não consigo, né? Eu não consigo movimentar a linha guia, nem se eu quiser. Posso dar zoom aqui para tentar movimentar, eu não consigo movimentar nenhuma linha guia, porque essas guias estão travadas. Caso você queira movimentar ou adicionar novas guias aqui, através das réguas, é só você vir novamente em exibir e clicar aqui, ó, e desabilitar o travamento de guias, que assim você consegue movimentar tranquilamente as guias, adicionar uma nova guia, também é possível, tá bom? Através dessa função que você travar as guias para não movimentar mais, para você não se estressar, assim como eu me estressei por vários e vários meses, né? Então para isso, clique em exibir, fechar guias aqui, pronto, você consegue tranquilamente continuar com o seu projeto sem ter esse risco de estar movimentando a sua linha guia. Aí caso você queira apagar suas linhas guias, também aqui no menu exibir, clicar em apagar guias, que ele já vai apagar todas as guias, né? Caso você queira apagar para conseguir visualizar, você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer também da opção, por exemplo, eu vou criar aqui novas guias. Deixa eu tirar aqui, travamento, ok. Criar aqui. Caso você queira tirar as guias para ter uma melhor visualização do seu projeto, de como é que está o seu design, a opção que eu sugiro é de você desabilitar a visualização das guias, né? Clicando aqui novamente em mostrar e clicar em guias, que ele desabilita a opção. Porém, as guias vão continuar aqui no seu projeto. Então, se você quiser visualizar novamente, clique em exibir, mostrar e as guias já vão estar aqui, né? Não tem aquele risco de você colocar novas guias, né? Então, se você colocou 3, 4, 5 guias para você colocar na mesma posição novamente, é complicado. Então, para isso, é só clicar em exibir, clicar em mostrar e desabilitar a visualização das guias, tá bom? E agora vamos para o próximo menu, que é o menu de janela. Como eu mostrei na aula anterior, temos aqui algumas opções que você pode habilitar para estar aparecendo aqui para você utilizar, tá bom? Nos seus projetos. Então, caso você queira colocar um ajuste, você clica e seleciona ajuste, clica em ações, né? Ou seja, são várias opções aqui que você
consegue habilitar aqui para você estar colocando. Caso você não utilizar e não queira todas essas funções aqui no seu projeto, é só você clicar e segurar e clica em fechar, porque assim você consegue excluir, digamos assim, do seu projeto aqui, né? Mas caso você queira novamente habilitar, clique em janela e clica nas opções que você quer, tá bom? Agora o último menu, mas não menos importante, é o menu de mais. Nesse menu tem algumas opções que você pode fazer, né, que é de você trocar o idioma, né, caso não esteja no idioma da sua língua, tem como você colocar aqui a língua que você fala, tá bom? Tem a opção também de atalhos do teclado, na qual você dá um clique aqui, e se você estiver utilizando algum teclado Bluetooth, aí tem alguns atalhos aqui que vão te ajudar para estar otimizando aqui o tempo de criação do seu projeto no Photopea, né? Então temos aqui vários atalhos aqui que você pode explorar, né, pode aprender para estar otimizando o seu tempo. Então é basicamente isso, essas são as principais funções aqui do Photopea, né, na qual você vai utilizar, tá? Lembrando que você pode explorar cada uma dessas funções mais a fundo, né, clicar em cada uma das funções aqui, para estar visualizando, para estar vendo o que cada uma delas faz, né? Não consegui mostrar todas elas aqui a fundo sobre cada função, porque o vídeo vai ficar muito grande, né? Então, é isso. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui e comenta o que você achou dessa aula. Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo.